dia a todo mundo. Vamos começar a aula hoje. Então, a professora Belinda vai atrasar um pouquinho. Ela vem, mas vai chegar um pouco atrasada hoje. Então, hoje quem vai dar aula é o professor Geraldo, que gentilmente mudou a data da aula dele, né? Estava previsto para ser mais adiante. A professora Vera não podia hoje, a gente conseguiu fazer a troca, então agradeço a ele essa disposição, né? Adiantar a aula, preparar antes, é tudo complicado. A pessoa que foi trazer o caso também teve que correr, né, para adiantar, para ela também. Mas no final deu certo para a gente poder manter o curso, né? Uma organização boa. O professor Geraldo é professor aqui do Departamento de Psicologia Social, trabalha com a religião, e eu sempre prefiro que a própria pessoa se apresente um pouco, né, falar como que trabalha, mas dar uma aula e a gente está aí. Antes de me apresentar, eu quero dizer que nas circunstâncias da professora Belinda não estar aqui hoje tem tudo a ver com a nossa aula, porque justamente ela foi levar a criança, um dos filhos, uma das filhas, para uma cerimônia judaica em que a criança recebe a Bíblia. Então, estamos aí com uma ligação entre família e religião, totalmente fortuita, se é que não foi planejado. Bem, a outra coisa relativamente a essa minha gentileza de antecipar a aula, não foi nenhuma dificuldade especial, porque, digamos, como eu sou um pouquinho obsessivo-compulsivo, eu já tinha preparado essa aula há bastante tempo, né? Já tinha todo o texto escrito, então não foi outra coisa a não ser, digamos, dar mais uma lida no texto, né? Que, aliás, texto que vocês podem ter recebido, não sei, eu passei para a Belinda e ela deve ter passado para vocês, né? Certamente alguns já leram, né? E os que não leram vão ter mais novidade ainda, né? Porque então vai ser a primeira exposição, né? Bom, como disse o senhor aí, realmente eu sou professor do Departamento de Psicologia Social, mas numa situação mais ou menos ambígua, né? Porque não tanto sou como fui, né? Porque eu já estou aposentado há vários anos, né? Eu estou aposentado há 5, quase 6 anos, então, na verdade, as minhas atividades aqui no departamento são muito limitadas, né? Na verdade, o que eu continuo tendo ainda é o laboratório de Psicologia Social da Religião, que é um laboratório muito dinâmico, né? Que tem pesquisado bastante coisa e produzido bastante coisa, e também uma ou outra orientação, né, que a gente acaba assumindo, não é? Por pressões incontornáveis, né? Vocês vão saber, eu aguentei firmemente 4 anos sem receber ninguém, não é? Mas aí chegou um momento em que a pressão era tanta, uma pressão amável, claro, né? Não é uma faca sendo contra a parede, não. Mas, então, só isso, na verdade, que estou fazendo aqui no departamento. Então, com muito prazer, eu concordei, acedi a solicitação aí da Belinda, né, para apresentar um texto, ou melhor, ela nem me pediu um texto, mas apresentar algumas considerações relativas à ligação que há, ou que pode haver, entre família e religião, né? E a primeira dúvida que eu tive quando eu recebi esse tema era qual era o conjunto maior, né? Se era a família em relação à religião ou a religião em relação à família, porque as perspectivas podem ser diferentes, né? No primeiro caso, a família, né, e a religião está mais ou menos sugerindo, né, que a religião seria, vamos usar essa palavra, né, uma variável dependente, né, e a família seria a variável independente. No outro caso é o contrário, né? A religião seria a
a variável independente, e a família seria a variável dependente. Então, são perspectivas diferentes, mas eu optei pelo primeiro entendimento, isto é, ver a família, né, na sua relação com a religião. Bom, e eu posso falar muita coisa assim sem o meu texto, mas eu vou usar o texto. Vou usar o texto porque está assim bastante ordenado, né? Se vocês acharem que é conveniente alguma interrupção, né, estejam à vontade, afinal de contas aqui, né, vocês não são exatamente alunos, como eu também não sou exatamente professor. Então vocês podem ali interromper e tudo mais, né? O texto, na verdade, eu compus da forma como eu estou acostumado, né? Vocês sabem que cada profissão acaba tendo assim uma certa deformação, chamada profissional, né? Cada profissão acaba ao longo do tempo tendo um certo viés, uma certa maneira de ver os assuntos, de organizar os assuntos e até de expor os assuntos. E a minha maneira, todos esses anos, tem sido assim de pensar, né, num tema, né, como se eu fosse escrever um artigo a respeito dele, né? Então, na verdade, eu compus o texto assim quase que sob forma de um artigo, né? Apenas poupei vocês das referências bibliográficas, né? Porque eu mandei o texto para a Belinda sem as referências. E por quê? Porque eu falei, o pessoal vai achar que é muito pernóstico, né? Você receber um texto aí com aquelas citações todas e etc, né? Mas, em todo caso, eu queria só dizer para vocês que a forma como eu organizei aqui essa minha exposição é uma forma mais ou menos assim, né, acadêmica, quase que, né, como se fosse uma palestra, né, que se deriva, né, sob forma de um artigo, tá bom? Então, não vou sentar porque aí, apesar de eu não ser certamente o mais baixinho daqui, não é? Vocês me perderiam de vista, né? Me perderiam de vista. Então eu começo aqui a minha consideração, né, com aquela questão primordial que realmente encaminharia a exposição de uma forma muito diferente, né? Você toma a religião como sendo a variável independente, a família como dependente é uma coisa, senão é outra coisa. Como eu disse, eu tomei sob a forma de a família sendo um conjunto maior e a religião como sendo, digamos, um aspecto, uma dimensão possível na família. E, em todo caso, eu digo, né, que esses dois termos, tanto família como religião, abrem horizontes amplos. A religião realmente é um fenômeno, digamos, cultural de uma grande amplidão. E a família também, né? A religião, ao longo da história, tem se apresentado de formas muito diferentes. E a família também. Então, para tratar de religião e família, nós temos que nos limitar. Não podemos tratar da religião em geral e da família em geral, porque se fizermos isso, não vamos tratar absolutamente de nada. Uma coisa é tão ampla que não tem o que falar, né? Então, existem algumas limitações, né? E eu pretendo, então, situar-me no conjunto família, que inclui religião, mas de uma forma limitada. Então, existem várias limitações nessa maneira de abordar.
Uma primeira limitação, aliás, aí eu até acrescento, né, que quando nós falamos a palavra horizonte, parece que nós estamos nos abrindo muito, não é verdade, o horizonte. Mas se você for ver o sentido etimológico de horizonte é uma palavra grega, né? Horizonte significa exatamente limite. A palavra horizonte, né, no seu sentido próprio, é limite. Né? Por quê? Porque nós só vemos as coisas dentro de alguns limites. Não dá para você ver tudo de uma vez só. Né? Pode ser que você possa fazer todo o seu giro de 360 graus e ver, por exemplo, quando você está no meio do mar, toda a amplitude do mar. Mas quando você está apenas numa posição, você vê aquele horizonte, quer dizer, aquele limite. Então, aqui também nós temos que considerar alguns limites. Né? Um primeiro limite diz respeito ao tempo, quer dizer, a família hoje, né? Não a família nas suas origens, nem a família daqui a 200 anos, que nós não sabemos como vai ser. Né? Uma segunda diz respeito ao espaço. Família e religião aqui no Ocidente, mais em particular aqui dentro, né, da cultura brasileira. Né? Não dá para falar, né, da família e da religião no mundo inteiro. E uma terceira limitação se refere ao enfoque que a família pode ser estudada, família e religião podem ser estudadas sob o ângulo da antropologia, da sociologia, da história, da economia e não sei de quantas outras abordagens, mas nós aqui vamos vamos encarar essa questão do ponto de vista psicológico e psicossocial, mais particularmente. E outra coisa que é importante notar é que, embora nós estejamos abordando essa temática do ponto de vista da psicologia social, nós não podemos acreditar que a natureza, a consistência, a realidade, seja da família, seja da religião, sejam um produto da nossa psique. Geralmente não se fala tanto que a família seja um produto da psique, né? Porque a família está aí. Nós vamos estudar aquilo que está aí. Mas com respeito à religião, houve, né, posições em que diziam que, né, a religião é puramente um produto mental. Né? Eu, pessoalmente, acho que nenhuma dessas posições relativamente à família ou à religião são verdadeiras, são objetivas, né? Porque, na verdade, a religião está aí como um fenômeno, a família está aí como um fenômeno objetivo, podemos considerá-las ou não, que elas continuam do mesmo jeito que estão. Né? Portanto, eu digo que o psíquico não se situa num vácuo, muito menos num vácuo originante, quer dizer, como se a psique produzisse a família, a psique produzisse a religião. Né? O psíquico é o modo humano de nós apreendermos o mundo, nele incluído o próprio indivíduo, e não pode ser considerado a origem da realidade apreendida. Isso é vamos dizer, observação mais ou menos assim epistemológica. Né? Por isso, a psicologia não explica nem a família, nem a religião, no sentido de fornecer-lhes a causa ou a realidade da existência, a razão da existência. Né? Isso é importante a gente levar em conta, porque muitas vezes, quando abordamos um assunto do ponto de vista psicológico, nós temos a tendência de atribuir aquilo que nós estamos estudando ao próprio aparelho que estuda aquela realidade. Isso não é verdade. As realidades existem independentemente da psique. Portanto, a psique cabe, como ciência histórica, descrever e relacionar as várias modalidades da apreensão humana da realidade. Então, vou oferecer agora a ponderação de vocês
alguns ângulos de consideração psicológica dessa dupla, família e religião. Eu começo dizendo que, olha, acho que vocês nem precisam tomar nota de nada, né? Só depois vocês pegarem aí o texto, né, que já foi fornecido, que vai ser fornecido, que vocês vão encontrar tudo assim, bem organizadinho, né? E eu estou apenas aqui, claro, comentando, etc., alguma coisa. E eu parti, né, buscando uma espécie de resumo da situação atual da relação psicologia família e religião, né? E fui naturalmente a alguns autores importantes da área. Existe um livro muito interessante, recente, sobre o estado da arte da psicologia social em geral, e há também lá um tópico que relaciona família e religião. Esse resumo é oferecido pelos autores de nome Bergson, Schenrade e Ventes. São psicólogos sociais importantes, né, que apresentam justamente o tópico fontes sociais da religião pessoal. Fontes sociais da religião pessoal, da religião de cada um. Sumariando, então, o que as pesquisas em psicologia antigas e mais recentes têm descoberto. Essas pesquisas têm mostrado, e aí eu cito esses autores, que o mais poderoso preditor de fundo social do envolvimento religioso de uma pessoa revela ser o envolvimento religioso de seus pais. Uma série de pesquisas antigas e mais recentes, esses autores resumiram o que as pesquisas dizem. O mais forte preditor, quer dizer, aquele elemento que prediz se alguém vai ser ou não religioso, é a religiosidade dos seus pais. Interessante, quer dizer que tem aqui, né, alguma coisa, né, sugestiva, né? E explicam, naturalmente, a elevada correlação positiva entre a religião dos pais e a religião dos filhos como uma influência social, claro, uma vez que os pais são, de um lado, uma fonte relevante de recompensas e instituições, e, de outro lado, oferecem claramente um modelo do comportamento. Quando eu falo comportamento aqui, no sentido mais amplo, não é apenas aquele comportamento manifesto, mas também é o comportamento que sustenta o comportamento manifesto, que são os pensamentos, os valores, os sentimentos, as imaginações, etc. Isto é, tudo aquilo que pode ser considerado, né, sob esse nome de comportamento, né? E os pais, né, como modelos, são exatamente o grupo de referência. Concretamente, para as crianças, os pais são o primeiro grande grupo de referência e um elemento, digamos, um grupo de referência que perdura. Vocês são muito novos ainda, mas quando vocês chegarem à minha idade, né, vocês vão perceber que, mesmo por mais idosos que sejamos, a nossa relação com os pais mantém muita coisa ainda daquela relação dos primeiros anos, a relação mais ou menos de considerarmos-nos sempre filhos deles, né? E é muito interessante, né? Eu já estou vivendo vários anos mais do que a minha mãe, estou alcançando quase a idade do meu pai. No entanto, para mim, eles ainda são um grupo de referência no sentido que, emocionalmente, é como se fôssemos eternamente filhos dos nossos pais, né? É uma experiência que eu não tinha antigamente, mas que estou tendo agora, quando eu me relaciono, quando eu me lembro deles, ou quando eu penso em algumas coisas, né? Então, essa ideia de grupo de referência é importantíssima da psicologia, porque o grupo de referência é o que fornece, né, os parâmetros para os valores,
para uma série de conhecimentos, uma série de avaliações, uma série de sentimentos, né? Uma série de aprovações e desaprovações, né? Por quê? Como vocês sabem, o grupo de referência é o elemento que estabelece, né, a possibilidade de uma comparação social. Né? Você encontra na vida, você encontra no dia a dia, uma série muito desconexa de propostas. E você, para não se perder entre tantas propostas possíveis, né, você se apega a quê? A alguns parâmetros que são para você referência. E esses parâmetros não estão nos livros, esses parâmetros estão nas pessoas. Por isso se fala de grupo de referência. E claramente, para a criança, nos primeiros tempos ao menos, né, o grande e único grupo de referência é a família. Né? É a família. Não é, pois, né, de estranhar, e aí eu cito novamente esses autores, que, aspas, ao menos para as denominações cristãs mais importantes, porque eles como são americanos, se baseiam em pesquisas feitas nos Estados Unidos. Portanto, para as denominações cristãs mais importantes, levantamentos recentes indicam que os adultos, em sua maioria, continuam filiados à denominação de seus pais. Portanto, um dado concreto, um dado empírico, né? E aí eu digo que o resumo de Batson parece confirmar pelo reverso um dito americano, né? Empty nest, empty pew, né? Pew não é italiano não, pew é inglês, né? Pew é o banco da igreja, pew, tá? E o nest é o ninho. Então diz: ninhos vazios, bancos vazios. Quer dizer, se você, né, no ninho da família não tiver a religião, mais tarde também os bancos da igreja vão ficar vazios, né? Se você tiver, os bancos lá vão estar cheios, né? Bom, claro que isso aqui é mais para ler do que para falar, né? Bom, a ligação entre a família e a religião se confirma em várias abordagens psicológicas, várias. Tá? E aqui a gente não precisa de lembrar, né, de Freud, né, que dizia que, na verdade, a religião, o que é? A religião é uma relação com o pai. Seja com o pai bondoso, né, onipotente e assim ampliado a partir daquela experiência com o pai concreta, seja do pai assassinado. Tá? Freud tem duas origens da religião, né? Uma é a origem expiatória, né, baseada naquela história, naquele mito, né, de que a humanidade inicialmente matou o pai, né, e portanto, né, está inexoravelmente destinada a, de certa forma, expiar esse crime. E isto seria uma característica, no mínimo, da religião. Seja, eu vou falar de uma outra teoria dele, né, que considera o pai como um ser todo poderoso, todo cheio de bondade, a partir da experiência concreta que nós temos com os nossos pais, né? Então, essa é uma abordagem psicológica que relaciona claramente a família com a religião, claramente, né? Mas, fora essa abordagem tipicamente freudiana, temos também a própria abordagem junguiana, né, que é de uma outra vertente, mas que mostra também, né, o papel da transmissão dos arquétipos, e entre esses arquétipos existe o arquétipo religioso, que é realmente uma transmissão geracional e uma transmissão até, digamos, né, em parte genética também, né? Porque essa transmissão dos arquétipos que passa através das gerações, né, inclui exatamente a transmissão concreta, que é a transmissão genética. Bom, mas existem, além dessas abordagens tipicamente do inconsciente, a partir do inconsciente, várias outras abordagens
que são muito mais ligadas à psicologia como nós a entendemos habitualmente aqui como uma ciência empírica. Então, numa série de pesquisas que foram realizadas a partir da Universidade de Louvain, a Universidade de Leuven, na Bélgica, no começo da década de 70, e pesquisas que foram feitas em várias populações, populações tanto lá na Bélgica como nos Estados Unidos, no Canadá, de algumas partes lá do Oriente, com, digamos, sujeitos ditos normais, com sujeitos ditos patológicos, etc., né? Se descobriu uma coisa muito interessante, a saber que, geralmente falando, ao menos dentro, né, dessa tradição mais predominante, isso é erro de português, né? Porque predominante já tem a ideia de mais, então não podemos falar mais predominante, temos que falar dentro da tradição predominante, né, no Ocidente, né? Nós temos que levar em conta, né, que a ideia de Deus, né, é a ideia cristã, se quiserem, a ideia judaico-cristã, mas grosso modo é isso. E o que descobriram então, né, esses pesquisadores? Que a imagem de Deus, a concepção de Deus que se tem é muito complexa. Ela é uma mistura muito grande de características do pai e da mãe, ou de características paternas e maternas. Eu vou dizer algumas dessas características, não são todas, né? É claro que vocês podem, digamos, hesitar em relação a uma ou outra característica, devido a quê? Devido ao fato de que as coisas mudam de certa forma. Eu vou falar ainda disso um pouco à frente, né? Mas acho que a gente pode aceitar, grosso modo, né, que essas características ainda são próprias, seja do pai, seja da mãe. As coisas mudam realmente, né? Por exemplo, essas mudanças da família, em que, por exemplo, o pai fica em casa e a mãe vai trabalhar, né? Que é o fato mais comum hoje em dia, né? Claro que não é o contrário, mas em todo caso, né? Mas existem esses casos, né? Pode ser, mas isso é uma questão empírica, tem que verificar, né? Que o pai, o homem, adquire, digamos, muito mais qualidades maternas, e a mãe lá fora, lutando pela vida, né, adquire características masculinas. Não sei. Mas, tirando esses casos, né, grosso modo, né, tem aqui algumas características paternas, como força, né, orientação, norma, saber, autoridade, juiz, lei. E as características maternas: paciência, refúgio, cuidado, ternura, intimidade, disponibilidade. Esse grupo de características, que vocês podem até, digamos, dizer, não, hoje em dia é exatamente o contrário, não tem importância, né? Elas, em todo caso, como um bloco, são justamente atribuídas à percepção de Deus. Deus é esse conjunto, né? Então, por exemplo, a ideia de que Deus é sempre severo, etc., ela não corresponde, né, à pesquisa. No geral, a figura de Deus é um conjunto de características do pai e da mãe. Só que, né, são características organizadas de forma um pouquinho diferente. Por exemplo, aquelas pessoas pesquisadas, né, que tinham uma atitude assim, tranquila em relação a Deus, a esse Deus com essas características, acentuavam em Deus as características maternas. Quer dizer o seguinte: temos, né, a tendência a considerar Deus, na verdade, não um Deus abstrato, né, o Deus dos livros, mas na relação mais como mãe do que como pai. Mas, né, a pesquisa também mostrou, né, que quando se dirigia
a pessoas que se diziam ateias, é claro que eles não vão dizer, né, qual é o Deus em que eles acreditam. Mas foi perguntado, mas qual é o Deus em que vocês não acreditam? Não é? Aí, as características paternas eram quase que exclusivas. O que eles rejeitam não é o lado materno de Deus, é o lado paterno. Quer dizer, orientação, juiz, autoridade, força, não é? Isto, não é? Esse é o Deus que eles não querem. E também perguntaram para aqueles que não estavam sabendo bem, quer dizer, os chamados agnósticos. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eu não sei, não é? Não sei. Aí, o que é que eles, então, como é que eles descreviam a Deus? Aí, descreviam a Deus com características exclusivamente maternas. Estão vendo? Então, os que estão tranquilos, paternos e maternos com acentuação materna. Os que não têm absolutamente nenhuma relação, características exclusivamente paternas. Os que duvidam, características quase que exclusivamente maternas. Em todo caso, apesar de toda essa variação, o que essa pesquisa descobriu? Que a experiência da família diz muito a respeito da experiência religiosa. É isto que eu queria passar para vocês dessa pesquisa, que tem muitas ramificações, mas em todo caso, para o nosso assunto, essa seria a característica importante, ou, digamos, a contribuição importante desse estudo. Tá? E existe uma outra forma de hoje em dia também se estudar a influência da religião, a influência da família na religião. É a famosa teoria do apego, aquela teoria do attachment. Essa teoria do attachment começou com um grande psicanalista, e, no entanto, depois, né, desse início de natureza mais psicanalítica, então a teoria passou a se tornar uma teoria científica no sentido mais contemporâneo, quer dizer, uma teoria que pode ser submetida realmente à experimentação. Então tem alguns nomes famosos, né? O Kirkpatrick, por exemplo, né, de uma importante instituição norte-americana, e o Granqvist é um relativamente jovem pesquisador da Universidade de Estocolmo, né, mas que são referências mundiais para o estudo da teoria do attachment, do apego. Né? E esses dois autores levam a teoria do apego exatamente para a formação do vínculo religioso. O que dizem eles, grosso modo? Que você ser religioso ou não ser religioso vai depender do tipo de apego com as figuras parentais, particularmente com. Dizem, por exemplo, o seguinte: estudando as conversões chamadas repentinas, quer dizer, pessoas que não tinham religião e que, entre aspas, porque a gente nunca sabe se realmente é assim, de repente, né, se tornaram religiosos. Esses autores descobriram na história dessas pessoas um apego praticamente muito comprometido com a mãe. Eram pessoas crianças que se sentiram abandonadas. Vocês podem estudar a teoria do apego, tem muito mais do que isso que eu estou dizendo, tem vários tipos de apego, né, que esses autores então pesquisaram, mas, né, falando num único encontro que nós temos, né, eu posso dizer que, né, resumir, né, que segundo as pesquisas com pessoas que se converteram repentinamente, né, elas tinham na sua história uma experiência de desapego,
uma experiência muito negativa em relação à mãe, uma experiência que se pode chamar de abandono. Então não havia apego. Então eles, numa espécie de teoria compensatória, dizem que essas pessoas, justamente o que fizeram psicologicamente quando procuraram uma religião, procuraram uma fonte de apego, procuraram uma segurança, procuraram, portanto, algo exatamente que lhes faltou, nos anos fundamentais, dos primeiros contatos. E o que é interessante nessas pesquisas é que elas são empíricas. Elas não são assim simplesmente uma especulação a respeito do que pode ter ocorrido. Não, são pesquisas de caráter empírico, E essa é chamada teoria da compensação. Mas a teoria permite também uma outra abordagem, para aqueles casos em que, em vez de falta de apego, houve exatamente o apego. Quer dizer, a criança apegou-se às figuras parentais, à mãe, porque a mãe estava realmente presente. Aí, na história de pessoas que se mantiveram religiosas e que não passaram por esse processo súbito de conversão, o que eles descobriram foi que, na raiz dessa religiosidade confiante dos adultos, estava exatamente o modelo que encontraram nas relações familiares. Então vejam vocês, do ponto de vista da teoria do apego, que é uma teoria empírica, empírica no bom sentido, espero que vocês todos estejam entendendo o que eu estou dizendo, a relação da família com a religião é muito grande. Você pode não ter nada porque você não encontrou nada. Você pode repentinamente procurar uma base de apoio porque você não teve nada. Ou você pode tranquilamente orientar-se numa dimensão religiosa porque, na verdade, você teve um modelo na sua família. Então, a teoria do apego contribui, é uma outra teoria que contribui para entender psicologicamente a relação de família com Deus. Eu gosto sempre de dizer para vocês como a vida vai mudando. Antigamente, quando eu era mais novo, eu dava aula 3 horas em seguida, sem precisar de tomar água. Hoje a garganta me trai, e eu sou obrigado a interromper de vez em quando, e para tomar água. Muito bem. Vamos ver uma outra coisa. Só um minutinho. Isso. Bom, existe uma outra possível abordagem psicológica, esta mais ligada ao behaviorismo, mas não aquele behaviorismo habitual, ou melhor, predominante que é no behaviorismo de Watson, de Skinner. É o behaviorismo de Bandura. É aquela teoria que diz que a criança ou o adulto, porque isso aí abrange a vida toda da pessoa, aprende não simplesmente porque, ou não exclusivamente, porque é reforçada, mas simplesmente porque contempla um modelo e imita. A teoria da aprendizagem vicariante, quer dizer, eu aprendo vendo como o outro se sai bem. Então eu procuro imitar, então eu aprendo. Então a teoria da aprendizagem vicariante, ou a teoria da aprendizagem por imitação, esclarece justamente a importância da família no despertar e consolidar a relação religiosa das crianças. Quer dizer, se você vê os seus pais, os seus pais terem atitudes religiosas, atitudes, eu digo até corporais, eles ajoelham, eles se prostram, sei lá, qualquer coisa,
e, digamos, conversam, falam, não é? Apreciam, não é? Elogiam, em todo caso, tem um interesse pela religião, não é? As crianças, não é? Do jeito delas, não é? E à medida que vão crescendo, não é? Estão sob o estímulo de um modelo. Se as circunstâncias tornam o modelo desejável, elas vão reproduzir o modelo. É claro que se o modelo for indesejável, eles têm uma forma de aprender exatamente o contrário. Isso aí faz parte da teoria, né, da aprendizagem a partir de modelos, a imitação. Né? Quer dizer, se eu gosto de alguém, eu imito o que ela faz. Se eu odeio alguém, eu faço exatamente o contrário do que ela faz. Então, aqui, no caso da teoria da aprendizagem vicariante, do Bandler, etc., né, o que eles propõem é o seguinte: o modelo é um critério de aprendizagem pela vida toda. Nós continuamos aprendendo, reproduzindo modelos a vida toda. Claro, depende também, né, de quanto o modelo é, digamos, amável ou odiável. Tudo bem, mas a estrutura, a parte formal da aprendizagem é a aprendizagem da reprodução do modelo. Se, então, o modelo de alguém, no caso aqui, a família, não é, tem uma atitude geral positiva em relação à religião, a tendência é que esse modelo seja reproduzido na vida dos membros da família. Se a família, pelo contrário, for, digamos, não oferecer à criança aquilo que nós poderíamos chamar um ambiente acolhedor, etc., então, né, a influência da família pode ser exatamente no sentido contrário, mas sempre está do ponto de vista formal a ideia da aprendizagem por imitação. Né? E muito bem. Claro, a qualidade da religiosidade dos pais também acabará integrando o repertório religioso dos filhos. Daí a necessidade de uma relação, entre aspas, sadia por parte dos pais, para não induzirem nos filhos patologias religiosas ou até religiões patológicas. Esse é um aspecto, assim, digamos, muito humano e muito psicológico de como é que vai se formando aquilo que nós chamamos, né, a religiosidade ou a atitude religiosa das pessoas. Né? A religião nunca veio, né, quimicamente pura, né, em cima das pessoas. Né? Ela é um processo, né, que depende de muitos condicionantes, né, de muitos fatores, né, estimulantes ou impeditivos. Né? Isso é a ideia da religião. Bom, mais uma outra teoria. Na verdade, aqui o que a Belinda me pediu foi que apresentasse assim, ponto de vista psicológico. Eu estou apresentando vários pontos de vista psicológicos, né? E vocês depois, né, lidem com aquele que for mais conveniente, ou com aquele que mais agradável. Né? Mas, então, próxima à teoria da aprendizagem social, há toda uma linha de pesquisa que é muito forte hoje em dia, né? De pesquisa psicológica relacionada à transmissão geracional. Eu vou dizer para vocês que quando eu comecei a estudar psicologia, né, há décadas, né, esse assunto não aparecia, sabe? Transmissão geracional, sobretudo porque quando eu comecei a aprender, o behaviorismo era totalmente dominante. Então, né, tudo era aprendizagem. Então, transmissão geracional, eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? Não se falava absolutamente. Hoje em dia, eu vejo, né, que é uma linha assim, bastante forte nos estudos de psicologia, né, com grandes nomes,
né, por trás dela. Né? Então, essa transmissão geracional, o que, que é? É o legado psíquico que os pais transmitem aos filhos conscientemente e inconscientemente. Então, né, muita gente conhecida, inclusive aqui entre nós, aquele grande psicanalista francês, né, dos grupos, que é o René Caes, né, aqui todo mundo ouviu falar do Caes, né? Mas temos também algumas pessoas importantes aqui no Brasil. A Terezinha Félix Carneiro, que é lá da PUC do Rio de Janeiro, é também uma autoridade no estudo dessa transmissão geracional, a transmissão psíquica, né, que consciente ou inconscientemente as famílias transmitem para os seus membros, particularmente os pais transmitem para os seus filhos. Eu tive a sorte de encontrar um estudo recente de 2 pesquisadores holandeses da Universidade de Amsterdã. A data é bastante recente, 2012. Agora, 2012, não é? E chamam-se Liefbroer e Elzinga, né? Os nomes holandeses são muito engraçados, né? Porque, por exemplo, Liefbroer, sabe o que significa? Querido irmão. Né? Então, o sobrenome dessa pessoa é querido irmão. E os holandeses têm muitos nomes assim engraçados, porque eles foram obrigados a criar sobrenomes, né, quando Napoleão, né, tornou-se praticamente o senhor de toda aquela parte ocidental da Europa, e ele, né, obrigou todo mundo, né, a ter sobrenome, né, criar um sobrenome. E muita gente achou isso aí horrível, e levava tudo na brincadeira, né? Então os holandeses têm, por exemplo, Nachtgeboren, significa nascido nu. Nascido nu. Assim, tem nomes, tem um outro, né, barriga estufada. Claro, você vê isso, o nome em português, você fala, puxa, esse é um nome maravilhoso. Você vai ver o significado disso aí, é a coisa mais estranha, né? Mas isso é típico digamos, daquela imposição do Napoleão. Mas esse, então, Liefbroer e Elzinga demonstram com auxílio de modelos matemáticos, é um estudo muito bonito, né? Como, e aí eu cito literalmente, olha, a transmissão intergeracional de trajetórias demográficas existe, apesar das dramáticas mudanças nessas trajetórias no último meio século. As continuidades nos padrões demográficos ao longo das gerações resultam, em larga medida, de continuidades dos processos sociais gerais que estruturam o curso da vida, sendo igualmente importantes os processos que operam dentro da família. Então, esses pesquisadores, né, com recursos assim, bem sofisticados, né, de estatística, né, fizeram um levantamento, né, das mudanças, né, de vários anos, né, a respeito de como que as famílias continuavam ou não continuavam, né, nos seus descendentes. E a conclusão deles é: as famílias continuam. Isto é, as famílias continuam, por quê? Por causa daquele contato, daquele convívio, daquela modelação, praticamente daquela impregnação, que é uma impregnação muito intensa e durante um bom tempo quase exclusiva, exatamente da família nuclear com os filhos. Então, né, esse estudo da transmissão geracional está sendo um estudo, digamos, muito, vamos dizer, favorecido e muito respeitado nos dias de hoje. E aí é que eu digo para vocês que é claro que do ponto de vista sociológico muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Existe um autor alemão famoso, Nietzsche,
que escreveu um livro, né, cujo título é muito sugestivo, né? A Caminho de uma Sociedade Sem Pai. Ele acha que a nossa cultura ocidental contemporânea caminha na direção de uma sociedade que não tem mais a figura do pai como a figura de referência. E é provável, né, que realmente a estrutura social, a estrutura estudada pela sociologia, realmente esteja, se vocês quiserem, órfãs do pai. Ou, se vocês tiverem uma visão diferente, estejam libertas do pai. Isso depende muito, né, de como vocês sentem, né? Mas isso não é também o mais importante para o nosso caso. Por quê? A sociedade, vamos dizer, uma entidade macro, né, realmente pode ter perdido o pai. Mas, geralmente, né, as crianças não perderam nem o pai, nem a mãe, nem a família. Há uma diferença, isso que é interessante, há uma diferença na abordagem psicológica e na abordagem sociológica a respeito desse problema. Sociologicamente falando, é bem possível, até talvez desejável, né, que a sociedade não tenha mais a figura do grande pai. Seja muito mais uma sociedade de iguais, uma sociedade de discussões, uma sociedade de consensos, etc., do que uma sociedade de imposição, né, de um determinado padrão, né, que é tipicamente característico, né, de sociedades mais antigas. Né? Mas, psicologicamente, né, a criança continua nascendo, né, do mesmo jeito que nasceu, e os sentimentos dos pais continuam os mesmos, a maneira de tratar, né, grosso modo falando, a maneira humana de tratar continua a mesma, os vínculos, né, de intimidade entre pai e filhos continuam os mesmos. Então, a sociologia pode ter razão do ponto de vista dela, mas a psicologia tem um outro ponto de vista, né, do qual também tem razão. Então, né, o que esses autores que, digamos, se inclinam para acompanhar a transmissão intergeracional, né, consciente e inconsciente, o que esses autores, então, de certa forma, destacam, parece que realmente tem uma boa fundamentação. Então, né, é dentro desse molde psíquico da família que os filhos vão elaborar as suas vivências subjetivas, inclusive as religiosas, né? Porque é aquele problema complexo. De um lado, tudo aquilo que nós somos, nós recebemos. De outro lado, tudo aquilo que nós somos, apenas nós o somos. Os outros não são. Isso significa o seguinte, que nós temos uma apropriação subjetiva daquilo que nos é entregue, daquilo que nos é passado. Porque, na verdade, se não nos passarem as coisas, nós também não as temos. Começa pela língua. Começa pela linguagem. Mas não é só a linguagem corporal também, né? O calor, o sentir-se acolhido, né? O sentir-se protegido, né? O brincar, o rir, etc. Tudo isso é interativo, tudo isso, né? Claro, supõe um organismo vivo, mas tudo isso nos é transmitido pela cultura. Só que, né, as nossas próprias capacidades e virtualidades fazem com que nós tenhamos uma apropriação, sim, daquelas coisas, mas uma apropriação subjetiva, uma apropriação pessoal. Então, realmente é uma questão muito difícil de ser deslindada assim, com toda a precisão gráfica, né? De certa forma, tudo recebemos, de certa forma,
tudo é particularmente nosso. Né? Então, né, dessa transmissão, né, fazem parte os chamados mitos familiares, que é um termo muito usado dentro dessa escola da transmissão geracional, mitos familiares. E esses mitos, né, com as suas luzes, sombras e trevas, ditas e não ditas. Né? Isso aí é muito estudado hoje em dia, na transmissão intergeracional. O não dito. Tem cada coisa realmente bonita e surpreendente. Né? Vou pegar um exemplinho dramático, sem dúvida alguma, mas que está na boca de todo mundo hoje, né? O caso da Xuxa. Isso aí, até agora, foi um não dito tremendo, né, na vida dela, e provavelmente a Sasha também não sabe, ou não sabia. Então, essa transmissão, porque aí o importante é o seguinte, né, estou falando sem conhecer assim, pessoalmente a Xuxa, né? Mas a Xuxa, né, não deve ter falado essas coisas com a Sasha. Foi um não dito, não é? Um não dito, mas presente na transmissão, porque ela mesma disse que sempre se sentiu suja, né? Sempre se sentiu, digamos assim, né? Vamos dizer, invadida. Claro que isso passou para a filha também. Pode ser que depois, não é, essa menina, não é, poderia ter acontecido que, né, só muito depois ela se reconciliasse exatamente com o que ela é, sabendo dessa informação, né, que a mãe tanto tempo ocultou. Né? E assim, os mitos familiares têm coisas. Quando vocês começam a ler essa literatura, a gente fica surpreso, né, com, digamos, as coisas que a gente lê ou que a gente ouve a respeito, né, dos mitos, das vivências, das experiências, assim, às vezes de 2, 3 gerações. Porque, muito curiosamente, né, hoje em dia, esses estudiosos que se ligam a essa grande teoria, né, eles não ficam apenas na primeira geração, eles vão para gerações anteriores, né? E criaram até um termo, enfim, em português é muito estranho, né, para qualificar, né, algum tipo de relação geracional. Hoje estão usando até, é escrito em artigos científicos, né, a palavra avosidade. Quer dizer, né, a qualidade de ser avô. A qualidade de ser avô, a qualidade de ser avó, né? Porque muitos contatos, né, tanto positivos como negativos, em termos das transmissões geracionais, hoje em dia se fazem com os avós. Então, né, eles estão começando a estudar, já criaram esse termo, né, para a relação especial, né, de um elo mais antigo da transmissão geracional com a criança. Né? Bom, então, é óbvio que muitos desses mitos, óbvio que desses mitos fazem parte as histórias religiosas das famílias, seja como adesão, seja como revolta e rejeição. Muitas vezes a gente ouve assim, não, meu pai era anticlerical, a minha mãe não tinha nenhum interesse, etc. Né? Isso quando você faz pesquisa com pessoas, né, adultas relativamente à sua religiosidade. E agora é necessário reconhecer que não são muitos os estudos da transmissão geracional da religião. Existem muitos estudos de transmissão geracional, mas de outras variáveis, como, por exemplo, pobreza, sexualidade, clima grupal, violência, suicídio e muitos outros. Sobre esses temas existem muitos estudos com base nessa teoria da transmissão geracional. Mas, com respeito à religião, muito poucos. Eu tenho uma ex-aluna que fez um doutorado aqui
nosso programa é exatamente, né, levando em conta a transmissão geracional em famílias adventistas. Como é que as famílias lidavam, né, com problemas concretos que surgiam entre pai e mãe, entre pais e filhos, né, com recurso dos mitos religiosos familiares, que no caso aqui eram, né, ligados ao adventismo. Né? Mas que eu conheço tipicamente de transmissão religiosa geracional, eu só conheço esse estudo. Mas eu digo que, no geral, né, essa teoria também pode nos esclarecer com respeito à importância da família, né, e sobre a religião. Agora aqui eu daria somente uma observação mais ou menos epistemológica, que é a seguinte: quando nós estudamos, né, psicologia da religião, também pode ser antropologia, sociologia da religião, qualquer coisa assim, nós nos guiamos por um princípio epistemológico longamente estabelecido. Né? Isto é, nós não afirmamos nem negamos a realidade objetiva do transcendente. Portanto, quando nós dizemos que uma pessoa é muito religiosa, porque, por exemplo, ela reza muito, né, e reza muito dirigindo-se a Deus, o que nos interessa é o comportamento dela de rezar. Não nos interessa na psicologia se Deus existe ou não. O comportamento da pessoa que se dirige a Deus, isso é um objeto da psicologia. Portanto, né, a psicologia e as ciências humanas em geral, ciências sociais, elas têm o princípio metodológico da abstenção do transcendente. Né? Então, né, aqui não nos está interessando diretamente a existência ou não de uma realidade superior, divina, Deus, etc. Né? Bom, e de outro lado, né, como não nos interessa isso na psicologia da religião, nós estudamos igualmente o comportamento devoto e o comportamento contrário à religião. Né? Basta que, né, aquele comportamento tenha alguma relação com o chamado transcendente, seja para aceitá-lo, seria um comportamento religioso devoto, seja para rejeitá-lo, seria, por exemplo, um ateísmo militante. Então, para nós, do ponto de vista da ciência empírica, a existência ou não existência de Deus e do sobrenatural não entra, né, como objeto de interesse. Né? O que entra sempre é um comportamento humano. E esse comportamento tanto pode ser de aceitação como de rejeição. E por que eu digo isso? Porque quando estudamos a relação da família com a religião, eu não estou querendo simplesmente dizer, do ponto de vista da psicologia, que é aquela relação positiva da família com a religião. Quer dizer, a religião vai depender, né, da religiosidade, da religião dos filhos, das crianças, etc., dos jovens, vai depender da religiosidade do pai. Da mesma forma, eu digo também, a família irreligiosa leva à irreligiosidade. Então, a irreligiosidade, né, dos descendentes está ligada à irreligiosidade, né, dos antepassados, dos antecedentes. Agora, todos nós sabemos que essa não é uma relação infalível, né? Porque a vida não se restringe a uma relação familiar. Pelo contrário, nós saímos, né, da família, nós entramos em contato com múltiplas outras influências, tanto interpessoais diretamente, como indiretamente, através de escritos, livros, programas, etc. Então a nossa vida é muito dinâmica. Então não existe uma relação, né, unívoca, assim, número a número, não é? Da estrutura familiar religiosa ou irreligiosa e, né, o resultado, né, na vida adulta, religioso ou irreligioso. Portanto, isso não é infalível. Agora, o que há é que, empiricamente, como nós vimos,
e depois com auxílio de algumas outras teorias, né, o modelo que se tem na família, a dinâmica que se tem na família, se transmite para a descendência. No caso de haver uma atitude realmente religiosa, então os estudos têm mostrado que a descendência continua religiosa, não 100%, mas continua religiosa significativamente, e o contrário também. Então, essas são algumas observações de caráter mais epistemológico, né, que eu quero acrescentar aqui, né, para vocês. Eu estou quase terminando, viu? Posso continuar aqui ou vocês querem já fazer? Não, se fizer intervalo aí a gente se dispersa, né? Então, agora eu vou só terminar, né? Então, olha, isso é interessante. Com respeito ao desenvolvimento ateu, né, das novas gerações, existem alguns estudos muito interessantes, feitos sobretudo pelo grupo da Universidade de Friburgo, na Suíça. Né? Há muitos anos já, eles vêm estudando como é que crianças e jovens se tornam agnósticos ou ateus. E muito interessantemente, isso é muito interessante, né? O modelo, vamos dizer, de desenvolvimento segue em paralelo, mas no sentido contrário, né? Quer dizer, existem etapas de desenvolvimento, né, da religiosidade e etapas de desenvolvimento da irreligiosidade. Né? E em ambos os casos, né, as raízes, né, as bases estão nas estruturas familiares. Só que, num caso, né, o resultado é a adesão religiosa, no outro caso, a adesão religiosa não existe, então o que existe é o indiferentismo ou até ou o agnosticismo ou até, digamos, em alguns casos, um tipo de militância. Né? Então disse, é óbvio que não só a família exerce influência social na construção da religiosidade ou irreligiosidade dos filhos. A escola, os grupos de pares, os ambientes de frequentação, a mídia, são mediadores dessa construção. É interessante constatar que, atualmente, muitas famílias não se sentem em condição de encaminhar o posicionamento religioso dos filhos e, por isso, depositam confiança na escola como agente de formação religiosa. Estudos realizados na Holanda e no Brasil, né, e recentemente nos Estados Unidos, tem mostrado como até mesmo pais que abandonam ou nunca tiveram uma prática religiosa preocupam-se em fornecer uma base religiosa aos filhos mediante a escola. Acabei de ler um artigo interessantíssimo do ano passado, 2011, uma pesquisa, né, com pais universitários distantes da religião. É impressionante a proporção de pais nessas condições que querem garantir uma instrução religiosa para os filhos mediante a escola. Para mim foi digamos assim, uma informação que realmente eu não tinha e apareceu justamente em uma das melhores revistas de ciências sociais da religião. Tá? Portanto, né, uma pesquisa feita não com quaisquer pessoas, mas com pais ligados a universidades, que pessoalmente ou eram agnósticos ou eram ateus. No entanto, uma porcentagem incrível desses pais faziam questão, né, de que seus filhos tivessem uma informação e uma introdução à religião. E por isso colocavam as crianças em escolas que davam esse tipo de informação. Na Holanda também, né, eu tenho alguma experiência de lá também, não é? Foi feita uma pesquisa na Universidade de Nijmegen, né, em que muitos pais realmente não tinham mais nenhuma adesão religiosa, né? Então eles colocavam os filhos não em escolas que não, na Holanda, na verdade, ao menos no tempo que eu acompanhei isso aí, só havia dois tipos de escola.
né? Todas elas religiosas, né? Ou eram escolas católicas ou eram escolas protestantes, né? Você tinha que colocar os filhos numa dessas aí, né? Na Bélgica também é mais ou menos assim, né? Então, mesmo as escolas públicas, né, elas têm todos esses programas assim, de instrução religiosa, né, por uma razão relativamente simples, né? Existem poucas religiões naqueles países, não é como aqui no Brasil, que tem umas 200, né? Não, lá deve ter umas 3 ou 4, 5 no máximo. Então, cada grupo, né, de alunos pode ser muito bem atendido, né, pelo professor, né, capacitado naquela modalidade religiosa. Mas então, né, voltando aqui, não é, isso que é interessante, né, esse estudo recentíssimo feito nos Estados Unidos a respeito da preocupação dos pais, né, de darem uma introdução religiosa aos filhos, mesmo que eles pessoalmente não tenham mais nenhuma adesão religiosa. Agora, isso também é verdade, não é preciso encarecer o fato de que a própria escola passa pelas mesmas perplexidades com respeito à educação religiosa, em particular, e à educação em geral, como entre nós, né, se mostra muito bem nas discussões sobre o ensino religioso. A escola também está, né, tão desamparada quanto as famílias, né? Então você confiar à escola, né, a introdução a uma perspectiva religiosa é problemático. E para terminar então, né, talvez a influência mais importante da família na educação religiosa se dê por meio da criação de um ambiente que ao mesmo tempo forneça um modelo religioso e cultive a capacidade da decisão pessoal na apropriação desse modelo. Porque nós temos que nos dar conta disso. Religião não é meramente um costume. A religião tem, naturalmente, uma dimensão de costume, uma dimensão de hábitos, mas não é só. A religião é uma decisão pessoal. Então, qual seria a melhor condição para a pessoa, né, poder, na verdade, assumir como sua uma religião que seja apresentada no ambiente em que vive? Aí eu digo que uma frase de Winnicott, pronunciada em 1968, na conferência Children Learning, né, aprendizagem infantil, portanto, pronunciada nessa conferência sobre a evangelização na família, poderia ilustrar essa proposição. Ele diz: sempre me senti contente com minha educação religiosa, que me permitiu poder afastar-me da religião. É a frase de Winnicott numa conferência patrocinada pelo Teamwork, né, do Instituto de Educação Cristã na Inglaterra. Ele diz: sempre estive contente que a minha educação religiosa me permitiu poder afastar-me da religião. Essa frase, né, consta numa obra do autor com o significativo título, né, Home is where we start from. A casa, né, o lar é de onde partimos. Né? Bonito livro dele. O lar é de onde partimos. Para onde? A gente não sabe, mas nós partimos. Partimos com um repertório, e se, né, a educação tiver sido boa, nós podemos mais tarde apropriar-nos pessoalmente desse repertório ou desapropriar-nos pessoalmente desse repertório. Portanto, a educação religiosa não é alguma coisa para ser imposta, é alguma coisa para ser proposta. Né? Se não for proposta, dificilmente vai acontecer. Se for proposta, tem de ser de tal forma proposta que deixe a pessoa a liberdade pessoal de assumir ou não o que foi proposto. Winnicott cresceu numa família metodista, embora mais tarde declarasse não ter crença religiosa. Ele valoriza a formação religiosa que sua família lhe deu,
de forma tal que ele pudesse escolher pessoalmente ser ou não metodista, ter ou não uma religião. Então nós vemos aqui a família como condição da escolha pessoal. É na família que o indivíduo se humaniza, e humanizar-se significa, entre outras coisas, ser capaz, tornar-se capaz de se relacionar com a transcendência. Complementarmente, a humanização consiste em possibilitar a liberdade, que seleciona de forma pessoal o que a família transmitiu. Então, Winnicott se compraz em encarar a atividade humana como criatividade, que recolhe o que o ambiente fornece e o transfigura em algo pessoal. Isso se dá no que ele chama de espaço potencial, espaço cujo protótipo é o período da infância, mas que permanece ao longo da vida, sobretudo quando a síntese do antigo e do novo não é oferecida, mas deve ser criada. É a famosa teoria do espaço potencial. Isso se dá, segundo o próprio Winnicott, em algumas áreas importantes: na arte, na ciência e na religião. Ciência não é repetir o que os outros disseram. Religião não é repetir o que os outros também propuseram. Mas, se não há ninguém que propõe a ciência, dificilmente você vai ser um cientista. Se não há ninguém que propõe uma religião, dificilmente você vai ser religioso. Então tem que haver uma junção, né, criativa entre o que o ambiente oferece e o que você, com suas capacidades, é capaz de tornar seu daquele ambiente. Na área da religião, então, isso aí é muito importante, porque o elemento novo nela se dá, um pouco diferentemente da ciência e da arte, de forma aproximativa. Isto é muito mais fácil nós, como Newton, vermos uma maçã cair numa macieira do que vermos Deus descer do céu. A dimensão religiosa é mais aproximativa, né, do que pronta e acabada, como a ciência e a arte. Bom, então é isso que eu preparei aí para apresentar a vocês, né? E agora a gente faz um intervalo e depois então temos um caso, né, a ser debatido. Vamos lá. Você que sabe, eu não sei qual que é a dinâmica aqui do... Eu estou perguntando ao professor se ele acha que a gente poderia abrir para algumas perguntas, eventualmente, né? Mas só se o senhor tiver... Tanto faz para mim, então, pode agora, como depois, como ter ou não ter perguntas. Né? Sim, vamos... Quanto menos perguntas tem, parece que melhor é que o professor explicou. Então, a gente pode continuar mais uns 10, 15 minutos para conversar, para eles poderem perguntar, terem oportunidade de perguntar. Ao invés de perguntas, podem ser complementações, né? Primeiro, que a água, professor, está sendo considerada na pirâmide alimentar, principalmente falando de idosos, algo fundamental. Ele está falando da água, não dos idosos. Porque o professor falou que ele agora está tendo necessidade de tomar mais água. E realmente, na pirâmide alimentar, a água está sendo posta aí, né, nessa primeira base, né, porque a gente, no curso de vida, né, e nessa fase, é uma tendência grande de não sentir sede, e daí podemos passar, né, muito tempo sem beber a água, e a água, então, é fundamental como um combustível para as células funcionarem, né? Então, aí... Você tem toda a razão, mesmo porque nessa idade a gente costuma substituir a água por outros líquidos. Não, mas você tem razão, né? Isso a gente sabe mesmo que e você tem razão, a gente esquece de tomar água, né? E muitos não tomam água mesmo, e é fundamental, né?
E outra coisa é a questão na velhice, também tem algumas pesquisas que dizem quanto fica reforçado para a pessoa a questão com a espiritualidade e a religiosidade, né? Então, por uma aproximação com o transcendente, né? Por uma fase em que a pessoa se encontra com outras prioridades, né? Vivendo outras situações, talvez que possam, né, remeter essa calmaria e essa aproximação com Deus, com o transcendente, né, mais reforçada nessa fase da vida também. Só comentar aí, porque vamos dizer, fazendo uma atenção especial a mim. É verdade. Veja, as várias faixas etárias realmente têm urgências maiores e menores, né? E é claro que quando você é jovem, apesar de saber os outros perigos do trânsito e outras coisas, você não está muito preocupado com a morte, né? Você está preocupado, ao contrário, né, em estabelecer, né, a sua vida adulta, a sua profissão, o seu preparo, etc., né? Depois, quando você vai ficando mais velho, né, você, vamos dizer, é totalmente natural e totalmente de se esperar, né, que a pessoa adquire realmente uma consciência muito clara dos seus limites, né? E um dos limites é o limite da vida, né? É a morte, né? E nesse caso, sim, existem vários estudos a respeito da religiosidade das pessoas idosas, né? Nós temos um colega, vocês talvez conheçam, que é o professor Mauro Amantini, que agora se aposentou da Unicamp, da PUC, mas foi nosso professor aqui também na psicologia, né? Ele estuda o desenvolvimento religioso e agora ele está já naquela faixa dos 90 anos, né? Quer dizer, estudando pessoas com essa faixa etária, né? Porque no começo, então, o desenvolvimento era para etapas mais próximas aí à vida adulta, não é? Inclusive o religioso, mas, né, agora, né, percebe-se que há muito interesse também em acompanhar as pessoas assim de uma idade bem mais avançada, né? E aí o que a gente pode considerar? Claro, são todas questões empíricas, né? E, portanto, a gente a priori não deve dizer nem que o idoso se torna mais religioso, nem que se torna menos religioso. É uma questão empírica, tem que se ver realmente o que está acontecendo, né? Agora, há realmente uma possibilidade muito grande de experiências religiosas que foram fundamentais na vida da pessoa, né? Depois de toda aquela fase em que outros interesses eram, vamos dizer, mais salientes, voltarem, né, à tona e serem, então, aí, né, revivificados, né? E essa reviviscência vamos dizer, dessa dimensão religiosa, não precisamos de pensar que seja apenas, né, motivada, digamos, pelo desejo, né, da felicidade eterna, né? Eu acho que pode ser também motivada em parte, né, pelo medo, né? Porque o medo é uma reação tão humana, né, quanto a alegria e o prazer, né? Não é porque você faz alguma coisa com medo que essa coisa tem de ser criticada. Existem medos salutares, né? Existem medos inteligentes, né? Então, nesse processo assim de revivificação do transcendente, né, que parece estar realmente mais associado também à idade provecta, né? Podem entrar várias motivações, várias graduações e até várias modalidades espirituais, né? Nesses estudos aí do professor Amantini, Amatuzzi, né, tem se percebido, por exemplo, que muitas pessoas assim de mais idade, elas têm uma espécie de não se atrapalhem com o que eu vou dizer, mas quase que uma espécie de visão mais ecumênica, não é?
da realidade religiosa. Quer dizer, eles podem continuar, né, tranquilamente dentro da sua religião, mas eles têm parece que uma dilatação, né, daqueles conteúdos, né, de uma forma assim, de maior aceitação de várias possibilidades de você se relacionar com o pensamento. Isso é verdade. Por favor. Esse momento falou de indução de religiosidade patológica. Existem religiosidades patológicas, né, no sentido, não é... Não, eu ia dizer, mas é claro que não, né? Meu exemplo seria errado, né? Mas só para ir no caminho, né? Toda vez que um jogador de futebol faz sinal da cruz quando entra no campo, não é? Não é patológico, não chega a ser patológico, mas vai assim num certo sentido, inclusive, não é? Porque ele faz aquilo com uma certa coerção. Porque se ele fizesse aquilo com grande convicção, ele faria um sinal da cruz bem feito. Não é isso que acontece. O que acontece é uma coisinha assim. Você não sabe estar espontando isso. Não é? E ele é incapaz de deixar de fazer. Então ele faz, mas faz de uma forma mais ou menos compulsiva. Não é? Porque, digamos, provavelmente, não estou aqui para julgar, porque às vezes pode ser até uma pessoa muito religiosa mesmo, né? Porque, por exemplo, aqueles que são mais religiosos, eles fazem aquele negócio assim, claramente, com tranquilidade, portanto, aquilo lá, digamos, provavelmente não tem nada de patológico, né? Agora, digamos, outras formas sim, mas, por exemplo, né, a gente poderia dizer que uma religiosidade patológica seria, por exemplo, aquela incluída numa guerra santa, não é? Que você tem que eliminar todos aqueles que não são da sua religião. Claro, a pessoa que pratica isso não vai dizer que é patológico, né? Agora, muita gente vai dizer que essa é uma religiosidade patológica. Outros, por exemplo, acham que você tem que fazer sacrifícios humanos. Certamente hoje em dia seria considerado patológico, né? Por exemplo, um tipo de religiosidade que levasse você realmente a descurar por completo, né, da sua saúde. A gente, né, abstendo-se de tudo, abstendo-se de água, né, o meu caso, né, abstendo-se de comida, abstendo-se de sono, não é? Porque existem dentro do cristianismo, catolicismo, certamente, muitos santos que fizeram isso aí, mas ninguém disse que eles ficaram santos por causa disso. Não é por causa disso que eles ficaram santos. Né? Provavelmente eles fizeram muita coisa errada em relação à sua própria saúde, né? Que, né, sob outro prisma, poderia ser até considerado meio pecado, né? Mas, enfim, não é? Essas formas aí seriam formas, né, patológicas. Eu entendo a sua dificuldade, porque a patologia é tipicamente, digamos, um dado, né, da nossa dimensão biológica ou psicológica, né? E a religião, né, tem alguma coisa que é um relacionamento com o transcendente. Então, fica difícil aplicar um termo aqui do nosso terra-terra a uma realidade assim que diz respeito ao transcendente. Então, às vezes, né, religião patológica não é um termo assim. Então, seria mais um comportamento patológico em relação à dimensão religiosa. O comportamento patológico, né? Tem alguns, por exemplo, tem é impressionante, né? Isso já passou, né? Mas existiu um psiquiatra holandês muito famoso, Rimke, que ele tem um livro escrito A Psicologia da Descrença, né? Que foi um livro que correu o mundo antigamente, né? Nossa, né? Ele dizia, né, com
tais palavras que o ateísmo é uma patologia. Só para você ver como é que o termo pode entrar dentro do contexto, né? Hoje em dia ninguém diz isso, mas lá pela década de 30, 35, 40, quando ele escreveu esse livro, não é? Esse livro foi muito bem recebido, não é? Por quê? Porque socialmente, digamos, o ateísmo era alguma coisa tão censurável, não é? Que você ser ateu certamente mostrava um distúrbio psíquico. Só para vocês verem como as coisas vão andando, né? Isso aí eu falar também que tem um outro lado também, né, que é um certo marxismo, uma certa psicanálise, né? A própria religiosidade também poderia ser vista como uma patologia social, né? Sim. Só para falar a questão também, né? Eu não entendo muito bem religião patológica, no sentido assim, tipo, tem uns hindus, que eu já vi em documentários, né, que deixam crescer, por exemplo, as unhas, os cabelos, ou não se alimentam de sólidos, né? Do meu ponto de vista, seria algo muito patológico, mas na cultura hindu, né, aquilo é aceito, né? Até pode ser bem visto, né? Mas esse caso que você diz aí é mais ou menos análogo a isso que eu falei. Naquela época em que o ateísmo não era, digamos assim, bem recebido, bem aceito, né? Era muito bem visto se dizer que o ateísmo supunha, digamos, uma patologia psíquica, né? Porque, de fato, esses raciocínios a respeito de patologia ou não patologia depende bastante também da cultura, né? Agora, a gente, vamos dizer, sei lá, percebe que existem comportamentos religiosos ou irreligiosos, às vezes exagerados, ou que prejudicam terceiros, ou que prejudicam a própria pessoa. Aí, nesses casos, a gente, quem sabe, usaria, digamos, termo patológico para dizer, bom, isso aí não é muito sadio, isso aí é meio doentio, né? Nós sabemos, por exemplo, que eu costumo sempre, vamos dizer, recordar alguma coisa que vai no sentido do que você falou, né? Para nós, por exemplo, epilepsia é uma condição, digamos assim, patológica, né? No entanto, né, tradicionalmente, em séculos passados, todos os comandantes, né, dos exércitos islâmicos eram epilépticos, né? Por quê? Pensa na palavra epilepsia. A epilepsia tem um nome também de morbus sacer, né? Doença sagrada. Estou ouvindo falar disso. Epilepsia é chamada doença sagrada. Porque a palavra epilepsia é um substantivo. O verbo epilambano em grego, que significa apoderar-se de. Então o epiléptico era aquele que era possuído por um deus. Não é? Então, se você tinha, digamos, uma pessoa que era uma boa candidata para conduzir o exército contra os inimigos, certamente era aquele que tinha sido possuído por Deus, era o epiléptico. Então, dentro da cultura islâmica, durante muito tempo, né, os bons generais eram os patológicos, os epilépticos, né? Hoje em dia a gente pensa de outra forma, né? Mas naquele tempo era assim, né? E também, por exemplo, com respeito ao marxismo, né, que a religião é o ópio do povo, né? A gente tem que lembrar que, de certa forma, o próprio Marx não dizia exatamente isso, né? Ele dizia que a religião é o ópio do povo, né, no mesmo sentido que o ópio, né, consola, tira a dor, tira, né, a consciência da desgraça, né? Então, assim como o ópio faz isso, e ele sabia muito bem, porque era aquela época das guerras do ópio na China, aquelas coisas todas, né? Então, assim como o ópio, né, ameniza uma situação insustentável, assim diz ele, a religião também. Então, esse sentido de ópio não é inteiramente negativo. Depois de Marx, é que, claro, aí o ópio ficou ópio mesmo, só ópio, né? Mas, digamos, o sentido original não era esse. Mas tinha, certamente, um sentido negativo, né? Porque tira a sensibilidade, tira a consciência.
E por isso era necessário, né, uma outra coisa que atacasse radicalmente a origem dos males, que não a religião. Nesse sentido, então, a religião prejudicaria, digamos, a vida social, né? Então vejam, tudo tem assim, digamos, uma espécie de condicionamento histórico também, né? Muita atenção no texto da sua fala quando você falou assim das diferenças entre a abordagem sociológica e a abordagem psicológica. Sim. A abordagem sociológica, a sociedade sem pai, as mudanças, né, demográficas e tudo mais. Mas, por outro lado, a permanência aí de símbolos, de sentimentos, vínculos, então, em relação ao pai, né? E que as duas têm os seus pontos de vista e razões nesse sentido. Aí uma pergunta mesmo, né? Nessa perspectiva de abordagem psicológica, não há projeções ou apontamentos de uma certa mudança também nesse sentido? Claro que há. Queria saber um pouco mais. Realmente o papel, né, não somente sociológico, mas o papel psicológico do pai, quer dizer, o pai na família, né? O pai na família está realmente assim, digamos assim, em questionamento, né? E um exemplo é esse, né? Por exemplo, também é redundante, né? O pai como provedor. Antigamente o pai na família era o provedor. Hoje, né, a mãe pode ser a provedora, ou ambos muitas vezes são provedores. Eu sempre digo, alguém que quer entrar como professor na USP, né, tem que ter também a companheira, o companheiro provedor, porque senão não consegue comprar um apartamento, não consegue pôr os filhos na escola. Isso é verdade. Então, mudou a situação, né? Fora isso, digamos, dentro da própria dinâmica familiar, né, o cuidado com as crianças, que antigamente era exclusivo da mãe, hoje em dia é repartido pelo pai, né? E essas mudanças são mudanças que a gente diria humanizadoras, né? E são mudanças que, no entanto, me parece consolidar aquele papel dos pais, aqui no caso particularmente do pai, em relação à afetividade e o acompanhamento dos filhos. Um pai que está em casa, que compartilha justamente com a mãe o cuidado das crianças de muitas formas, né, é um pai que tem mais proximidade afetiva com os filhos. E quando eu digo afetiva, não é só, digamos, que ele fica gostando mais e o filho gosta mais, né? Ele tem, digamos, uma presença maior, oferece, digamos, melhor o seu modelo, oferece melhor aquilo que ele é. Então, são mudanças, mas que eu acho que vão no sentido até de humanizar o papel do pai. O que a gente pode, de alguma forma, questionar é o seguinte: será que uma pesquisa como aquela que eu indiquei para vocês, que foi feita no começo da década de 70, né, se mantém tal qual hoje em dia? Porque lá era muito claro, né? Digamos, o rol de características do pai, o rol das características da mãe. A gente pode se perguntar, né, se hoje aquelas características se mantêm, né, com essa distinção tão nítida como tradicionalmente se mantinham. Pode ser, né? Diretamente eu acho que isso não afetaria, mas tudo é uma questão empírica, teria que fazer pesquisas empíricas, né? Acho que não alteraria muito a atitude ou o conceito das pessoas em relação ao pai, porque aquelas próprias características já estariam, né, um pouco mais misturadas, e muitas características paternas teriam ficado já um pouquinho mais maternas, o que viria bem ao encontro do conceito de Deus por parte daqueles que creem. Isto é, né, tem as características tipicamente paternas, mas muito mais as maternas. Então agora isso provavelmente até se consolidaria, né? Sendo que, digamos,
outras ideias, outros conceitos a respeito de Deus por parte de ateus e de ateus sobretudo, não sei se mudariam ou não. Porque às vezes também, sei lá, muitas pesquisas dependem do instrumento. Então aí você está colocando uma questão até metodológica, né? Será que nós podemos, sem mais nem menos, aplicar um instrumento feito na década de 70 digamos, a realidade de 2012? É uma questão metodológica, realmente, não sei. Acho que deveríamos pensar melhor. Eu só queria falar uma coisa em relação à questão do medo que você falou. Questão do medo. Medo. O medo que você citou ainda há pouco, né? E daria para dizer assim que, pelo menos já grosso modo, que essas mudanças históricas das abordagens religiosas, né, tem muito relação com as mudanças dos tipos de medos que nós temos em cada contexto. Então, por exemplo, o medo que nós tínhamos em geral, né? Embora o medo se pode perpetuar sobre várias coisas. O medo da morte pode ser sempre, mas o medo da morte hoje é um, e o medo da morte anos atrás, e assim, que essas mudanças de abordagens religiosas, então até a gente poderia pensar no crescimento de determinadas abordagens religiosas hoje, né, tem a ver com relação aos tipos de medo que nós temos hoje no contexto atual, urbano que nós temos hoje. Assim. Para responder essa pergunta, eu sempre digo assim, a religião, né, é um fato profundamente humano. Eu digo assim brincando, Deus não tem religião. Deus não tem religião. Os seres humanos têm religião, né? Portanto, a religião como tal é um fenômeno humano. Sendo um fenômeno humano, ele é um fenômeno inserido na experiência humana, né? Ele não pode ocorrer fora dos parâmetros humanos. Sempre lembrando que, né, uma vez aceito dentro dos parâmetros possíveis, né, esse elemento chamado religião também pode dilatar ou contrair esses parâmetros, porque na verdade, né, a religião supõe a cultura e a cultura supõe a religião. De fato, hoje em dia está tudo assim muito misturado. Então, respondendo a você, é claro que conforme o tipo de ideais ou tipo de medos e receios que nós temos, a religião adquire modalidades diferentes, né? Nós sabemos, por exemplo, né, que numa época como a Idade Média, onde não havia antibióticos e havia então pestes e mais pestes, não é? A religião era vista de uma forma bem diferente de hoje, não é? Porque a religião era considerado o remédio para tudo. Hoje em dia não temos mais essa ideia, né? A religião nesse sentido mudou, não é? Mudou, né? E também a religião muda muito conforme, digamos, as culturas, não precisa ser ao longo do tempo, as culturas sincrônicas. Por exemplo, se você vai para o Japão, o cristianismo é uma religião ainda muito estranha, embora exista, não deixe de ser uma religião muito estranha. Por quê? Porque os pressupostos daquela cultura são pressupostos ainda meio impermeáveis, né? Aquela concepção religiosa, né? Então, a religião nunca é alguma coisa assim quimicamente pura. Ela é alguma coisa muito mais da ordem física, quer dizer, ela se mistura com os elementos, tá? Muito bom. Pedimos água? Peço água. Então, já muito obrigada, professor. Então a gente volta em 15 minutos, então, para a discussão do caso. Quem que vai apresentar? Ah, legal.